A gente vai começar pelo fato que aconteceu hoje, um pouco mais cedo, que foi a morte de mais uma pessoa em Minneapolis, morta por agentes do chamado ICE. ICE é a sigla que determina, a gente tem as imagens aí, pessoal, são imagens fortes, tá? Foram gravadas por uma testemunha que estava num café, numa lanchonete ali perto. É um homem, a imprensa norte-americana diz que trata-se de um homem de 51 anos. Ele é cercado ali por vários agentes do ICE. O ICE é a sigla para o Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos. São homens encapuzados, fortemente armados, que cercam essa pessoa, esse homem, que é relatado como sendo um homem de 51 anos. Você percebe que ele é derrubado no chão, agredido, e no meio dessa agressão toda, alguém ali atira contra ele e mata esse homem. Minneapolis é a mesma cidade, é esse vídeo que está no ar, né? Esse vídeo que a gente tá mostrando. A gente tem inclusive esse vídeo com som. Vamos escutar. They doing too much, man, and they keep pushing people, you know? Oh shit! What the fuck? They killed him? Did they fucking kill that guy? Are you fucking kidding me, dude? Not again! Are you fucking kidding me? That guy's dead. Yo, we need people on. Você percebe, a gente ouve vários tiros ali. Acabou de sair aqui um comunicado do governo dos Estados Unidos dizendo que esse homem que foi morto a tiros em Minneapolis estava armado e resistiu violentamente. Só isso, tá, gente? Estava armado e reagiu violentamente. É isso que a gente está vendo no vídeo? Acho que não. Acho que não. O que a gente vê no vídeo é ele sendo cercado por agentes da imigração e sendo morto quando aparentemente já estava completamente dominado. E é bom a gente acrescentar que Minneapolis é a mesma cidade, tá? Onde foi morta a tiros aquela cidadã americana, a Renee Good. Você lembra dessa cena? Ela estava no carro, um agente do ICE também tenta tirá-la do carro, tenta entrar ali pela janela, puxá-la ali, segurá-la pela janela. Ela arranca com o carro e um outro agente que estava na frente do carro atira contra ela. E ela morre também. Isso provocou uma onda de protestos em Minneapolis. O clima por lá realmente está muito tenso desde a morte da Renee Brown, e tende a piorar com essa ação. Você vê aí, né? São protestos quase que diários. Os vizinhos ali, né? Os moradores de Minneapolis estão formando grupos para vigiar as vizinhanças, o bairro em que cada pessoa mora, e quando eles começam a perceber que tem agentes do ICE ali na região, eles começam a avisar, a buzinar, a apitar para que os imigrantes se protejam. A gente tem relatos da imprensa americana com vídeos documentando de que agentes desse ICE estão abordando e detendo pessoas com base no sotaque. Um homem foi preso, tem um vídeo que foi divulgado pela CNN de um homem que é preso porque ele tem sotaque latino. Esse homem, de fato, é mexicano, é nascido no México, mas é cidadão americano já há uns 5, 6 anos mais ou menos. Foi preso na frente da filha porque tinha sotaque um sotaque latino, um sotaque mexicano. E é isso que está acontecendo nas ruas dos Estados Unidos, mais nomeadamente lá em Minneapolis, essa cidade que está vivendo uma onda de protestos também contra esses agentes do ICE. Hoje, o governador se manifestou, o governador do Minnesota, né, o Tim Walz,
que é onde fica Minneapolis. Ele se manifestou dizendo: acabei de falar com a Casa Branca após mais um tiroteio horrível por agentes federais essa manhã. Minnesota não aguenta mais, isso é revoltante. O presidente precisa acabar com essa operação. Retire os milhares de policiais violentos e despreparados de Minnesota agora, foi o que publicou o governador de Minnesota, Tim Walz. Paulo e Aldo, vou começar por você, Paulo. O que isso tudo, em que isso tudo pode resultar nos Estados Unidos? Bom, primeiro que as ações do ICE têm todas as características da Gestapo, a polícia nazista, né? São prisões arbitrárias, mortes desnecessárias, são imigrantes, e quando são imigrantes, porque nem todos que são atingidos por essa violência estão numa situação ilegal, mas que não merecem de forma alguma esse tipo de tratamento, né? Um desrespeito absoluto aos direitos humanos e, como você bem apontou, Mauro, alguns bairros estão se armando, né, criando vigilâncias próprias, né, exatamente para avisar os imigrantes dos seus bairros para que escapem, fujam ou procurem qualquer outra rota de fuga ali em relação a essa polícia. Só que no limite, a gente não pode esquecer que é parte da política norte-americana o armamento da população. E no limite isso pode direcionar a uma guerra civil a médio e a longo prazo. Lembrando que Donald Trump apenas completou o primeiro ano de governo, ou seja, faltam ainda 3. E ao que tudo indica, essas operações devem se intensificar. Em nenhum momento o Trump pediu desculpas, reviu essa política, ou até mesmo o treinamento desses policiais. Chegamos a uma greve geral em hoje, numa das cidades dos Estados Unidos, o que é quase impossível de acontecer nos Estados Unidos, movimentos de greve geral, mas isso pode atingir economicamente os Estados Unidos à medida que esse movimento se difundir para outras cidades, outros estados, né? Então é uma situação que põe os Estados Unidos numa situação interna muito delicada. E eu diria que antes dos Estados Unidos entrar em guerra com qualquer outra nação, é muito mais possível que os Estados Unidos se defrontem com conflitos internos, né? Beirando uma guerra civil, como eu disse, a médio e a longo prazo. O Aldo, queria te ouvir também. O Paulo lembrou uma coisa muito importante, que a população dos Estados Unidos é muito armada, né? Inclusive existe praticamente um incentivo a que as pessoas se armem nos Estados Unidos, e armamento pesado, gente, armamento de guerra mesmo. Você concorda com esse risco de conflitos mais sérios, típicos até de uma guerra civil? Bom, o tema da guerra civil ele vem sendo discutido há bastante tempo nos Estados Unidos, principalmente desde o primeiro mandato do Trump, né? Tivemos todos aqueles atos no final do mandato, lá em janeiro de 2002, 2001, não me lembro, não, 2022, 2021, não me lembro exatamente quando o Biden assumiu o governo, né? Foram atos extremamente violentos e que agora o Trump deu um tipo de uma anistia a todos aqueles que participaram aqueles atos lá no Capitólio, inclusive com mortes, né? Então, há um evidente estímulo à violência, quer dizer, quando esses dias o ICE matou aquela cidadã norte-americana, tanto Trump quanto o vice-presidente se manifestaram de forma absurda, culpando a vítima pela sua própria morte. E aí, o que eu acho que o Paulo tem razão, quer dizer, o ICE ele vem se comportando como uma polícia política, como uma milícia do Trump, uma milícia armada, voltada para praticar a violência, voltada para reprimir de forma violenta os imigrantes e tudo mais e tal. E o mais grave de tudo é que ontem surgiu uma discussão importante no sentido do repúdio que ela merece ter, porque o governo norte-americano ele defende a tese de que o ICE pode invadir casas sem autorização judicial. E a ideia de que um domicílio pode ser invadido somente com autorização judicial é um preceito sagrado da Constituição norte-americana, na verdade. Esse preceito ele já fazia parte da Carta de Direitos da Virgínia,
que, se eu não me engano, ela foi publicada em 1775, antes mesmo da Constituição norte-americana, e lá estava escrito de forma clara de que, para invadir um domicílio privado, era necessário haver uma autorização judicial. Depois, a Constituição norte-americana de 1787 consagrou esse princípio, e agora parece que o Trump está disposto a derrubar esse princípio constitucional que faz parte de todas as constituições republicanas e democráticas do mundo, né? Quer dizer, então você vê o nível de arbítrio que se pretende imprimir a essa polícia, quer dizer, uma arbitrariedade ilimitada de violência e tudo mais tal. Eu acho assim também que é preciso levar em conta que nesse ano teremos eleições legislativas no final do ano. Esses fatos certamente terão um impacto muito importante. Você viu que na greve de ontem, numa temperatura abaixo de 20 graus, até mesmo os comerciantes aderiram à greve, né? Quer dizer, esse é um sintoma de que a rejeição à violência do ICE e o tema envolvendo os imigrantes, quer dizer, atinge camadas mais amplas da sociedade e não apenas trabalhadores, até porque muitos empresários, comerciantes, tudo mais tal, precisam de imigrantes para mão de obra, tudo mais tal. Então, eu penso que o primeiro, do ponto de vista imediato, eu acho que vai se acirrar o conflito interno. Provavelmente outras cidades vão protestar também, os protestos vão se ampliar. E o segundo impacto, ele vai ser mais imediato, no sentido de que ele vai se refletir na eleição legislativa desse ano. A questão que se coloca é quem vai parar o Trump. Quer dizer, muita gente se indaga é quem vai parar o Trump. Ele precisa, evidentemente, que ser parado. Eu penso que deveria haver uma reação mais contundente do Partido Democrata, dos governadores, dos prefeitos, e também uma reação mais contundente da sociedade civil. E talvez uma reação mais contundente até de uma determinada ala um pouco mais moderada do Partido Republicano também.